Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. E então, boa tarde, hoje teve feriado. Não sei. Nós estamos aqui para lhe fazer companhia, quer tenha tido o seu feriado ou não, não interessa. É mais um dia para conversarmos com duas mulheres, duas convidadas e um projeto fantástico. Vamos conhecer a Margarida Pereira Müller. E a Cidália Vargas Pessegueiro. E vem falar sobre o livro Mulheres do Meu País, século XXI. Pois é. Um novo livro. Se calhar conheceu... Não, eu já conheci... Não. Não. Já vamos falar sobre isso. E hoje também, dia 8 de junho, é feriado aqui em Portugal, mas é também o Dia Mundial dos Oceanos. Todos os anos, então, é festejado, celebrado este dia, a 8 de junho, e este ano é hora de colocar o oceano em primeiro lugar. Como todos nós sabemos, o oceano sustenta todo o nosso planeta, contribui para o ar que respiramos, muita comidinha que nós comemos, verdade? Para as pessoas também. No entanto, o oceano está ameaçado. Já falámos aqui há pouco tempo sobre os mares e tudo isso. Não estamos aqui a trazer nenhum assunto novo, é algo que todos sabem, mas quisemos aqui também assinalar a situação do aquecimento global, das atividades humanas, está aqui um bocadinho a chatear os oceanos, eles não estão nada contentes, ouvi dizer, não é? Pois, Pronto. e quando se zangam... Exato. Pois, o mar quando se zanga é um bocadinho assustador. É, um bocadinho. Então, temos que celebrar este dia prende-se com a necessidade de sensibilizar o mundo para os benefícios do oceano, o dever de utilizarmos os recursos de forma sustentável. Temos falado aqui de sustentabilidade, temos falado inclusive de moda sustentável, de produtos cosméticos sustentáveis. Estamos aqui nesta ideia e falámos também aqui até da questão da água. Portanto, vamos aqui ajudar, apoiar as gerações futuras que vão precisar do oceano para viver. Aquários, centros científicos e instituições de investigação, ONGs, comunidades e governos de todo o mundo mobilizam milhões de pessoas em torno de eventos a celebrar e a comemorar este dia. Portanto, é a altura de agir agora para protegermos então os nossos oceanos. E a melhor maneira de festejar este dia é então de alertar a todos nós que devemos então cuidar daquilo que é nosso. É verdade. E nós que temos um mar tão bonito, aqui um oceano nosso, quase em exclusividade, quase. Temos mesmo que tratar disto e ter atenção. Acho bem. E ajudar os meninos, não é? Porque de pequenino é que se torce o pepino, e se nós educarmos também as nossas crianças, nós próprios, quando estamos no mar, quando vamos à praia, estas coisas todas, pronto. Lembra-se quando foi o dia da criança que falámos sobre isso, que as crianças aprendem pelo exemplo? Não foi o que nós dissemos. Exato, não basta só o professor na escola dizer, é o que é que nós fazemos lá em casa e isso tudo. Mas pronto, já chega, porque temos aqui umas convidadas para conversar. Muita conversa. Só Então. relembrar então as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Deixa o seu like, o seu comentário, partilhe os conteúdos, é colocar também informação do nosso programa promocionais, programação semanal e informação das nossas convidadas, as suas páginas, redes sociais. Através do YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, é isso, consegue aceder a programas completos e desta forma, que é o objetivo, é partilhar 50 minutos de programa ali disponível no YouTube para que você reveja e não perca nada. E converse e saiba coisas, temas de saúde, temas ligados à saúde mental também, muito importante, exercício físico, as nossas rubricas às terças e às sextas-feiras, com sugestões, com receitas, com muitas informações. Portanto, contamos consigo para chegar mais longe. Verdade? Verdade. E agora vamos passar um separador para então conhecermos as nossas duas convidadas de hoje. Até já. E hoje temos aqui um separador de inspiração, apesar que vamos apresentar um livro, porque achamos que este livro servirá de inspiração a muitas mulheres. Escolheram muito bem. Escolhermos muito bem. Então, dar as boas-vindas à Margarida Pereira Müller e à Cidália Pessegueiro Vargas, autoras do livro Mulheres do Meu País, século XXI, que já estão aqui também a ver, inspirado na obra homónima de Maria Lamas, publicada entre 1948 e 1950, é isto? Sim. Certo. E que mostra onde é que estamos hoje
e onde é que chegámos 75 anos depois daquele livro? É isto, mais ou menos. Coisa pouca. Muito bem. Mais ou menos. Li bem, pronto. Sejam bem-vindas. Obrigada. Quero apresentar cada uma. Sim, podemos apresentar. Começa tu Agora. e eu Já é depois mais aproveito só delicada. para mudar os meus apelidos, porque é Ai. Cidália Vargas Pessegueiro. Segueiro. Ah, dissemos ao contrário. Será possível? Sim. Pronto. Bem, Margarida. aqui os nossos espectadores das conversas de mulheres Sim. já me viram aqui algumas vezes. Que eu Sempre a agradeço. apresentar livros. Sempre a apresentar livros, exato. Desta vez, o livro que eu estou a apresentar é um bocadinho diferente. Diferente porquê? Porque os livros que eu vim cá apresentar antes, que foram, por exemplo, As Mulheres de Almada, ou As Pioneiras, ou As Mulheres de Beja, eram escritos, portanto eu era responsável pelos textos. Neste livro eu tenho pouquíssimos textos, mas o que tenho são todas as fotografias. Portanto, as fotografias deste livro são todas feitas por mim, exceto uma retratada que, por motivos pessoais, não quis ser fotografada. De onde é que veio este, de repente, eu não vim como fotografias, escritora, mas não é? como fotografia. Não conhecíamos, eu não conhecia essa conhecia essa faceta, faceta. não me lembro se. Até estava a pensar, será que quando conversámos falou Não, eu- que tinha aqui algum gosto pela fotografia? Não me lembro, mas também são tantas convidadas. Claro, não pode saber Pronto, tudo. mal seria que eu me lembrasse. A sobre Margarida, vida peço desculpa, a Margarida tem exposições Exatamente. lindas de Exato. fotografia de Eu tenho uma mulheres. paixão que é a fotografia. Começou muito cedo, ainda eu andava na escola e, agora tirando a publicidade, havia na altura, se calhar ainda há atualmente, uma coisa chamada Tartex, que era uma pasta vegetal para se barrar no pão. E havia um anúncio feito pelo António Feio, o saudoso António Feio, já cá não está há muitos anos. E houve um concurso em que se tinha que mandar uma etiqueta da Tartex, e acho que 50 escudos, o que era muito dinheiro para mim, que eu tinha 13 anos ou 12, mas lá consegui juntar os 50 escudos e depois podia-se ganhar uma máquina fotográfica. E foi assim que E eu começou. ganhei uma máquina fotográfica. Eu que acho que essas coisas nunca se ganha nada, que eu nunca ganhei nada. Treta, não é? Pois. Não é? Não. Agora fazem no Instagram e nas redes claro. sociais. Os giveaway. Os giveaways. Eu nunca comecei a ganhei tirar nada. fotografias com uma máquina minha, o que era uma coisa sensacional. A máquina era muito fraquinha. Ah, claro, Mas- então foi dada. Foi dada 50 escudos, na para mim era coleção, 50 na farinha à escudos, parte. era muito, não valia a máquina, se calhar valia 25, porque a máquina era muito fraca, mas deu para eu começar a perceber o que é o mundo da fotografia. Claro que as primeiras fotografias que eu tirei cortava a cabeça às pessoas. E depois era uma chatice, porque antes não era como agora que se Não, apaga e se vê logo. Exato, Não é? Saíam tínhamos que mandar, revelar, e claro, custava sim. dinheiro, portanto eu também tinha que juntar dinheiro Sim, sim, para sim. conseguir ter dinheiro para mandar Assim ficaram revelar. muitos rolos por revelar lá na minha casa. Ah, não, os meus foram todos revelados. Porque não. custava dinheiro, agora espera-se um bocadinho, bocadinho depois depois. entretanto estragaram-se. E depois fui avançando, fui evoluindo. Felizmente tive um marido que era um apaixonado pela fotografia também. Portanto, E que lhe juntámos... ofereceu se calhar alguma máquina de fotográfica. Não. Depois era comum. Era um comunhão de bens. Comunhão de bens. Exatamente, acho muito bem. Foi casamento com comunhão de Comunhão de adquiridos. bens de adquirido e da máquina que foi adquirida. Pronto. Máquina, acho muito bem. Não, E fomos evoluindo para máquinas boas. Então, sim, começámos a ter máquinas boas. E- já não dependia dos 30 escudos ou dos 50 Não. E então comecei a tirar muitas fotografias e tenho fotografado muito em todo o mundo. E dessas fotografias faço muitas exposições. Sim. E Que nunca nos veio cá mostrar nenhuma. Não, Já viu? É verdade. Tá, é verdade. A falha, na realidade, não é nossa. Não, é Vamos minha. lá dizer a verdade. Olha, Estou é a minha, brincar. não disse. Sim, mas, por exemplo, tive há 4 anos, talvez, uma exposição que era Mulheres de Hyderabad. Hyderabad é uma cidade na Índia, onde eu fui convidada para um congresso de mulheres empreendedoras, de empreendedorismo. Mas, claro, paralelamente ao congresso, eu andei pela cidade A tirar fotografar fotografias. mulheres, Sim. porque Hyderabad é uma zona muçulmana da Índia, portanto tínhamos muito o contraste das mulheres muçulmanas, todas tapadas, só com os olhitos de fora. Depois tínhamos as mulheres indianas, bem, as outras também são indianas, as muçulmanas, sim. mas as não muçulmanas, Sim. as hindus com os seus saris maravilhosos. Lindos. Portanto, havia
realmente muita Variedade. muita coisa para fotografar, as mulheres com ver. as suas cores, aqueles charis lindíssimos. As muçulmanas têm menos cor porque era tudo preto. Mas as indianas, com os charis muito coloridos, faziam depois um Deve grande ser realmente contraste, um grande- contraste Agora muito que fala, interessante. exatamente. Depois, porque elas às vezes até têm as suas... As luvas e os... E não têm não. pinturas nas não, mãos. as indianas, sim, as sim. indianas não muçulmanas, sim, têm as mãos pintadas com henna. Pois. Com henna, desculpe, com henna. Portanto, Muito giro. foi... E depois a última que eu fiz de mulheres foi sobre a nossa romaria do Minho, da senhora da... Agora esqueci-me do nome da senhora, Nossa Senhora do Minho, da Viana do Castelo. Pronto. É a branca da televisão. A É branca, a branca da televisão, exatamente. pronto. E agora vamos conhecer um bocadinho a Cidália, pode Claro. ser, que eu lhe troquei o nome. Sim. Pronto. Mas tenho- Pessegueiro. porque eu tenho aqui dois nomes, já percebi, tenho duas... Tenho... São muitos apelidos. Sim, não, Se eu tens fosse, escrito tivesse duas dinheiro vezes. como apelidos, menina, eu estava rica. Então queres contar um bocadinho aqui do seu percurso? Pois Porque a quero, com Margarida certeza, falou-nos aqui da parte da quero. fotografia, a outra, se quiserem saber mais, a outra parte da que escritora vão Tem de conhecer ir. nos outros programas, Certo. estamos com a Margarida, mas a Cidália não tivemos ainda o prazer de a receber. Obrigada, obrigada, é um prazer. Então, este livro tem, tal como referi, essa parte dos 75 anos, eu acho, quer dizer, logicamente, só vou dizer bem Acha do meu que é livro. um livro maravilhoso e fantástico, Lógico, muito como é bem óbvio. escrito e que toda a gente deve ter na sua prateleira. Pelo menos e ler uma vez, pelo menos. Com certeza. Sim, é que não é, quer dizer, é um livro de investigação. Sim. Não é tipo um livro escrito que eu agora decidi romance. falar sobre Sim, mulheres. sim. Pronto. Então, uma primeira parte faz a evolução dos direitos da mulher desde a década de 40, porque os fascículos de Maria Lamas começaram a ser publicados de 48 a 50. Exato. E, portanto, nós fomos buscar desde essa década até agora com uma investigadora que faz a evolução dos direitos da mulher. Exatamente para fazer aqui a ligação, não é? Para fazer a ligação e para as mulheres de agora, porque há muitas jovens que já não sabem o que é que estas mulheres lutaram para elas terem os direitos que têm hoje. E então é muito importante situarmos na década de 40 o que é que as mulheres tinham direitos, praticamente nenhuns, não é? E gostávamos que nos falasse um bocadinho sobre Com certeza. E fez essa evolução toda até hoje. Portanto, isto é uma primeira parte de investigadoras que fazem essa abordagem. Depois temos as histórias de vida das 31 mulheres que retratámos com as fotografias da Margarida e com as histórias de vida delas. Associada a essa história de vida há sempre uma investigadora dessa área que analisa a importância da participação feminina nessa área. Portanto, também isto é um livro realmente muito completo. são 60 mulheres que trabalharam neste livro. 60 mulheres. 60 mulheres. Bem, ainda bem que Muita não vieram mulher. todas, porque nós íamos ter aqui um problema com os microfones. 30 investigadoras e as 31 investigadoras. 30 investigadoras. E há textos aqui que nunca tinham sido escritos. Nós, por exemplo, da arquiteta paisagista, nunca tinha sido feita uma análise da evolução, desde que foi criado o curso Sim. até hoje, da evolução das mulheres, da participação das mulheres. Portanto, é inédito para este livro. E Cidália, para conhecer aqui o seu contexto, pode-nos sim. contar aqui um bocadinho do seu percurso académico, de vida, o que quiser falar, Com para certeza. entender como é que surgiste aqui na sua Claro. história. Eu sou jornalista de formação, vivi muitos anos em Espanha, já estive aí no vosso papel. Sim, com Ah. certeza. Foi apresentadora, não é? Estava-nos a dizer em off. Fui apresentadora de um canal ibérico. Eu acho que é parecida com uma professora que eu tive na ES. Ai, que E giro. eu até Ruth sei chegou qual. aqui, a sua cara não me estranha. Sim. E até a maneira de falar é idêntica, por isso é que eu estou aqui muito baralhada. Que máximo. Também, pronto, sempre escrevi para jornais e para... Depois regressei a Portugal para montar esta unidade de produção do canal Viver e, entretanto, fiz o mestrado, depois passei para o doutoramento em estudos de género e achei interessante não haver grande coisa sobre a obra de Maria Lamas. É uma mulher fantástica, está um bocadinho esquecida e em 2023 comemora 75 anos do início da publicação do livro dela. E então eu pensei, Então, olha achou que fazia que ideia gira fazer hoje em dia um painel representativo também de mulheres, com a diversidade toda que há,
de identidade de género, orientação sexual, de minorias, de tudo. De etnias, tem aqui imensas tudo, coisas, não é? Inclusive Raça, deficiência, temos Sim. também. E depois prestar um tributo à Maria Lamas, porque nós no final deste livro temos também muitas familiares da Maria Lamas ainda, temos a bisneta, que é jornalista também, E a vir qualquer coisa. Prima, a Alice Vieira é prima também tem um texto, que falam de Maria Lamas e depois também investigadoras que analisaram a sua obra e pronto, é uma forma, eu acho que muito bonita de lhe prestar um tributo. Muito bem. Então, a ideia surge aqui no contexto daquilo que também já faz no seu trabalho. E como é que se juntaram aqui? Porque tem mais duas mulheres responsáveis por este projeto, não é? Que hoje não estão aqui. São vocês as duas mulheres, pelo menos temos aqui mais dois nomes. Certo. Como é que surgiu esta ideia de fazerem em comum? E com as fotografias a fazer. Queres tu falar? Eu só queria acrescentar Sim. aqui, quando falámos que era de 60 mulheres, não, este livro é feito por 64 mulheres, porque são as 30 retratadas, as 30 investigadoras, Sim, e depois temos nós as duas, sim. e mais duas. a designer gráfica, Pronto, que era. que era a Andrea Paim, que é uma brasileira que tem ganho muitos prémios na sua design. carreira como designer, e que fez um trabalho... Convidada para vir cá também. Seria uma excelente convidada, e que fez um trabalho de design do livro muito bem conseguido, está muito bonito, a escolha da fonte está muito boa, a maneira como está apresentado, o livro respira, o livro não apetece ler, e a responsável pela capa, portanto, é também uma mulher, Priscila. a Priscila Ballarin, que se especializou em linha. E linha, o que é a linha? É a linha mesmo, linha de cozer. Bordado. Portanto, ela Ai, tem é mesmo feito, linha. digamos, há uma capa, uma única, que toda a capa está bordada. Portanto, esta capa é uma capa bordada, os cabelos são bordados, os olhos, portanto, tudo o que nós vimos aqui deste perfil destas três mulheres foi bordado e claro que depois foi digitalizado para ser feita a capa. Portanto, a Priscila especializou-se em linha, mas linha no verdadeiro sentido Pois, é da que linha. eu quando vi, pronto, linha de fazer desenho, de bordar. desenho, esta maneira de retratar que é tão Portanto, bonita. é um projeto totalmente feminino, mas que é para toda a gente, para homens e para mulheres. Isto não é um livro para mulheres, é um livro para toda a gente e é um livro para chamar também um pouco a atenção de como foi a evolução das mulheres nestes 75 anos, mas que ainda há um longo caminho a percorrer. Sim. Convém manter a luta. Manter a luta, convém. E pensar até que hoje, 8 de junho, é o feriado de Corpo de Deus, Sim, portanto um feriado católico, exatamente, e que religioso. temos na Igreja Católica, como noutras igrejas, não é só um problema, infelizmente, da Igreja Católica, onde ainda não há a paridade e a igualdade verdadeira. mulheres. Portanto, as mulheres não podem aceder ao sacerdócio. Podias Temos falar aqui- da Maria João Lemos. Exato, e temos aqui É uma das das nossas retratadas. retratadas, a Maria Então, João vamos, começamos já. Ainda não nos contaram como é que se conheceram. Já se mas conhecem há muito tempo. Não. Tempo. Mas pronto, eu falo da Maria João de Sandelemos Sim, e depois eu conto como é que nos conhecemos. A Maria João de Sandelemos trouxe para Portugal, juntamente com outras mulheres, o movimento Nós Somos Igreja Portugal, que é um movimento que nasceu em 1997 na Áustria, pedindo reformas na Igreja Católica. Sim. Entre elas, por exemplo, o acesso das mulheres ao sacerdócio, o celibato obrigatório ser terminado, portanto, podia manter-se o celibato, mas... Não ser obrigatório, não ser sei quem obrigatório. quiser. Exato. Portanto, quem há quiser, sim. uma série de pontos, foram 5 pontos, que este movimento começou em 97, vieram para Portugal pela mão da Maria João Sandelemos, da Ana Vicente e de outras pessoas. Mulheres. Mulheres, mas também homens. Também homens. E... Porque, na realidade, desculpe interrompê-la, nesta luta das mulheres, se os homens não fizerem parte, Não parece, vamos ao lado nenhum, não parece vamos ao lado nenhum. que fica aqui um bocadinho Claro. coxo. Não é? Claro. Completamente de acordo. Portanto, Desculpa, isto é não te esqueças do que vais dizer. É uma luta comum.
Exatamente. Não é uma luta só das mulheres, é uma luta de toda a sociedade. Não deveria ser uma luta das mulheres contra os homens. Não é. essa a ideia. Não pode ser, já não é. estamos nesse patamar. Não. E, aliás, mesmo dentro das mulheres, há muitíssimas mulheres. Normalmente são as brancas, as cis e as europeias que têm palavra. Há muitas outras mulheres que temos que trazer as vozes delas para a ribalta, ou seja, o livro é uma demonstração disso. Peço desculpa, interrompi. Não, já tinha falado porque agora podes falar como é que nos conhecemos. Como é que nos conhecemos? Como é que surgiu esta parceria? Exatamente. Foi muito giro porque eu estava empolgadíssima com esta ideia que me tinha surgido e estava a jantar e vi no noticiário, no telejornal, saiu a Margarida com as mulheres da Almada. E houve qualquer coisa na Margarida de um magnetismo, porque ela é toda. Não para, não é? Quem a conhece, Aliás, não para um a segundo. Margarida é assim. Eu costumo dizer que há algumas convidadas que nós temos que são da casa. Não é que a Margarida venha assim tantas vezes para a gente poder dizer é da casa, mas gostaríamos que fosse, porque temos um carinho muito especial por todas estas. Ela sempre vem, tem 1000 histórias para nos contar. E agora ainda sacou da cartola a fotografia. Não sei o que será da próxima vez. E eu pensei, olha que giro, era um contacto giro para fazer parte do livro. E mandei-te uma mensagem aqui no LinkedIn. Pronto, mandei-lhe uma mensagem, olha, estou a pensar este projeto, acha que teria interesse? Ainda era, acha, não é? De você. Agora já são. Agora já somos, eu acho que já somos amigas para além do projeto do livro. E foi assim que surgiu. A Deca conhecia, peço desculpa, a André Paim, que é o nome dela, mas nós tratámos-la por Deca, conhecia por um contacto do doutoramento. Portanto, isto é tudo... O mundo é pequeno, vamos nos conhecendo. O mundo é pequeno, é assim. É E então, aldeia. deram-se logo bem, acharam logo que isto ia fazer sentido, uma escrevia, a outra contava a história por imagens? Acho que sim. Entendemos-nos muito bem. Temos uma maneira de trabalhar idêntica. Cumprimos prazos, que para mim tem que ser mesmo, quando combinamos no dia, tanto algo tem que estar pronto, está pronto nesse dia. Somos pontuais. Portanto, temos uma maneira de trabalhar Muito idêntica. muito idêntica. E por isso demos-nos bem neste projeto e íamos dando sugestões uma à outra no seu trabalho, no seu campo de trabalho. Como eu também escrevo, também pude dar aqui assim uma mãozinha na parte da escrita, se bem que De revisão e há textos também teus. ela era a responsável pelo texto e eu pelas fotografias. Pronto, porque foi isso, tiveram Exato. logo isto teve que ficar definido, não é? Sim, sim, e foi super interessante porque, ou seja, este trabalho é de 2 anos, é um trabalho de 2 anos que está aqui. Nós tivemos o cuidado de percorrer o país de norte a sul para estar representado e, portanto, até nas viagens, ora levava o carro a Margarida, ora levava o carro eu. Tudo aqui a meias. Para dividir tudo 50-50. E foi, pronto, nestes projetos é sorte, não é? É sorte porque há... Encontrar estas pessoas que Exato, fazem sentido trabalhar. e eu acho que a partir de agora virão muitos mais projetos, porque entendemos lindamente. Eu não sei, é porque a Margarida é sempre Pois, mais não outro está quieta, projeto, não é? mais outro projeto. E então, temos então aqui 30 mulheres, 31 mulheres... 31? 31 mulheres retratadas. Como é que se escolhem 31 mulheres? Certo. Então, o painel, tivemos em atenção o seguinte, tinha que haver mulheres, sobretudo interessava-nos que tivessem profissões que fossem desempenhadas antes, maioritariamente por homens. Que é aquilo que eu estou sempre à procura aqui para trazermos essas mulheres. Nós Agora vamos podemos dar levar o livro agora e começam a vamos estudar. tirar já Nós mesmo. podemos dar contactos. Então temos, por exemplo, temos uma mineira de fundo de mina, das Minas de Neves Fantástico. Corvo. Não é a única, mas não há assim tantas no país. Claro, sim. Temos uma vidreira, que eu acho que é a única vidreira do país, que já saiu. Única. A que sopra mesmo, que sopra o vidro. Ok. Nos fornos de Sim, 1000 graus. Depois temos uma pescadora dos mares do norte, mas com barco, portanto ela vai ao leme, não é pescadora que vai acompanhando o marido. Isto teve que se descobrir, porque estas pessoas não são, se calhar uma ou outra poderá ser, são nomes se calhar mais conhecidos, como falou, mas, exatamente, mas são tudo pessoas, como é que eu ia dizer, John Doe, são pessoas anónimas, não é? Não são pessoas que quem nunca ninguém escreveu. Aliás, essa foi outra preocupação que tivemos as duas, que foi
pôr algumas mulheres já conhecidas, mas a grande maioria são desconhecidas de Maria João propósito. Lemos que falou, pronto, se calhar já tem alguma notoriedade, ou é conhecida, pronto, já tem aqui Sim. um espaço. As outras pessoas são A investigação, sim. São Tem a aqui um mãe, grande a trabalho avó, a investigação. tia. de lupa à procura. Sim. Não é que haja poucas, porque há muitas. Exatamente. Nós temos Depois tiveram que escolher. Tivemos que escolher. Mas, por exemplo, outra profissão que também não é muito comum, e hoje sendo o Dia Internacional dos Oceanos, Sim. não é uma oceanógrafa, não, mas é, digamos, a nossa astrofísica na NASA. Sim. Portanto, na NASA, a diretora do telescópio Roman, e que já trabalhou também no telescópio Hubble, é uma portuguesa, que é a Cristina Oliveira, e que nós descobrimos, já tinha aparecido em vários meios de comunicação, entramos em contacto pelo mail normal da NASA, no geral da NASA, foi assim que a contactámos. A geral NASA. E eu pensei, isto não vai dar nada, porque mandar um e-mail para o geral, o e-mail não é @nasa.org, mas é parecido, mas é daqueles gerais. Estou a brincar, não faço ideia, mas sim. Sim, mas mesmo o geral. E chegou lá. Chegou à Cristina, porque lhe foram, portanto, quem recebeu, o departamento que recebe e que lê, que não põe no lixo, pelos vistos, viu e passou e entramos em contacto com ela e temos lá aqui. Portanto, há muitas investigação, histórias. temos que andar aos poucos, depois temos uma pedrinha aqui, temos que passar por ali, até conseguirmos chegar à fala com estas mulheres. Às vezes Eu quero acrescentar aqui uma coisa que é interessante a propósito disto que a Margarida está a dizer, que é, eu acho que este livro, hoje em dia, uma diferença que há enorme é isto que nós estamos a falar. Nós, mulheres, praticamente não conhecíamos quase nenhuma. E foi através de ou LinkedIn, ou e-mail, ou WhatsApp, ou Facebook, Que conseguiram chegar a e estas mulheres. há uma maior abertura e uma maior facilidade em contactar com pessoas que pronto, não são da nossa rede habitual de contactos. Imaginem agora, na década de 40, a Maria Lamas a fazer como é que um fez livro. isto, não é? porta a porta. Ela andou pelo país inteiro, não é? Não, pronto. Por isto mesmo. porque Fizeram em não 2 havia- anos, ela fez em quantos? Exato. A publicação foram 2 anos, mas o trabalho anterior. Sim, sim, sim. Não, e Muito. com muito mais esforço, porque, Claro, ou seja, E com muito menos também vontade, de certeza, das mulheres darem a cara. Claro. E temos que dizer que na Maria Lamas teve o grande obstáculo que o sistema era contra ela. Exatamente, Claro, é isso que eu estou a claro. dizer. As mulheres, se calhar, hoje aqui poderá ter havido alguma que se calhar mais reservada, que não se está habituada à exposição, lá está, é um anónimo e assim quer Sim, continuar a sim. ser. Mas naquela altura não era só isto, não é? Claro, era como é aqui todo óbvio. um sistema contra uma repressão grande, Exato, não é? e que a mulher era para estar recatada em casa. Exatamente. Recatada. Ou seja, Recatada. recatada não era para estar a aparecer num livro. Portanto, sabemos que era isso que o Estado Novo queria, que a mulher Era ficasse recatada. recatada em casa. E daí a importância que teve depois esta reportagem, porque, ou seja, veio demonstrar que as condições de vida das mulheres não eram a maravilha que o Estado Novo queria fazer as pessoas crer que era, e pronto, por isso é que teve a visibilidade que teve e a importância que ainda hoje, Ainda hoje continua a tem, ter na nossa sociedade. E então, depois de ver aqui, de descobrir estas mulheres nesta investigação, escolher estas foi fácil? Houve muita gente que não quis, de maneira alguma, mesmo assim, aparecer? Também houve. Também Também houve, houve. Nós tivemos, mas felizmente nas 31 tivemos 2 casos. Uma que nos disse que depois de lhe enviarmos as perguntas e enviávamos as perguntas por e-mail, com possibilidade, logicamente havia uma investigação antes por trás para tentar perceber o que é que aquelas mulheres já tinham feito. não é? Enviávamos as perguntas com possibilidade de as mulheres nos dizerem, olha, eu tenho interesse em falar nisto ou nisto, esta E nisto parte não mesmo. quero falar, não é? Houve uma senhora que me disse a conversa, essas perguntas não estão aí por bom caminho, e disse, peço desculpa, então não vale a pena continuarmos, porque, ou seja, eu deixei-lhe abertura desde o início Sim, para claro. alterar o que quiser, essa não. E houve depois outra que depois de ler a sua história de vida, eu acho que por medo, depois a que quis. fosse num livro não quis. Mas só tivemos estes 2 casos.
Não sei se houve mais. Houve? Portanto, bem, mas não, Ah, não, sim, não, sim. só para Sim, entender. não, Há- Poucas. Sim, houve alguns. Porque ainda hoje as pessoas têm algum receio. E no seu direito, não é? Não querem se expor, porque às vezes ouvem Com certeza. de alguém que se expõe e depois Com certeza. Sim, leva sim, com 7 sim, pedras sim, na sim, mão, sim, não é? sim, sim, Como sim, nós sim. Com falamos certeza. aqui muitas vezes. E é curioso isto de você conhece a sua história de vida, mas quando vem alguém de fora que pega no que você lhe diz e depois lê aquilo em papel, tem um peso completamente diferente. sim. Eu entendo isso perfeitamente. E, portanto, não levamos a mal de forma alguma, Claro. não... Portanto, temos aqui muitas histórias de vida. Estão aqui as histórias destas mulheres. São as histórias destas mulheres. Conta tu agora, para estar equilibrado. São as histórias destas mulheres. E já agora eu falo agora da minha parte da fotografia. Que nós vamos ver as fotografias e vamos pedir que comentem e nos contem, Sim, assim, sei lá, 2 linhas, não sendo muito spoiler, mas... Aqui temos a nossa astrofísica da NASA, Sim, a pronto. Cristina Oliveira, com o seu telescópio, claro. Teve que ir lá, não é? Tirar as fotografias. Esta é a Custódia Casanova, que é também uma mulher muito interessante. Aqui está vestida como apicultora, porque ela é apicultora também, Sim. que é também uma profissão onde há muito poucas mulheres. Praticamente os apicultores são quase todos homens. Mas tem medo. E As compagina... mulheres não querem se meter com as abelhas, se calhar. Não. Mas, além de ser apicultora, ela é também a presidente da junta, de uma junta de freguesia no Alentejo. Uau! Tanto diferente. E agora aqui? Aqui temos a nossa mineira. Esta é a mineira. a E, Teresa e Ramos. sabe o que é que são aquelas coisas Isto são que compra? máquinas, isto são máquinas Tudo máquinas lá das minas. das minas. Nós vamos ter agora uma apresentação lá em Aljustel, que vão as mineiras todas, vai ser muito giro. Uau! Pois, porque mineiras há algumas, mas... Aqui temos a Rita Barata, com Que o é? seu forno, estão 1000 graus naquele forno. Portanto, é um calor enorme. E porquê que, por exemplo, aqui a Rita foi para esta profissão? Porque ela gosta mesmo, ela adora ser mineira, peço desculpa, ser videira. Quando fomos, isto é da Vista Alegre e ela é a única mulher a trabalhar ali e notava-se uma alegria nela, ela é a profissão que ela orgulho, quis não é? e que ela Orgulho quer que ela manter. tem. Sim, sim. Porque às vezes vêm pais, vêm avós, vêm... Não, esta não tem nenhuma tradição mineira, mas eu dá-lhe pela mineira, videira. Pronto, não interessa. Mas a mineira é fantástica, eu gosto. Sim. E aqui? Esta é a Judite Canha, que é escritora. Digamos que é uma profissão, eu vou pôr entre aspas, mais normal, mas mesmo assim não é assim tão normal, porque nós só ouvimos falar quase tudo, 90% escritores. são homens escritores. Portanto, as mulheres para publicarem têm muito mais dificuldade. Pronto, cá está a nossa, agora Novamente já a conhecemos. Marisa Ramos, junto à estátua de Santa Bárbara, que é a protetora dos mineiros e das mineiras também. Das mineiras também. E aqui temos... Aqui temos a enóloga, a Sandra Tavares, que é considerada uma das 100 melhores enólogas do mundo pelo Financial Times. Sim, ela é Fantástico. E que espetacular. tem já à vontade por fotografia. Sim, portanto, era isso Não, que eu mas ela já queria. saiu em imensas... Exato. Mas eu achei piada quando vi as fotografias. Ela era modelo. Exatamente. Sim. Eu achei piada da diferença do Claro, estar dela para as outras pessoas que não. claro. A vida delas não é nada disto, é serem escondidas. Então a mineira é mesmo estar lá, vai melhor bem do em fundo. paz. Continuamos, porque eu acho que temos assim várias. E aqui? E aqui temos a agricultora do arroz do Sado, É que ela produz arroz do Raquel Sado. Carvalho. Não apareceu agora no. Estou a brincar. A concorrência, quem quer casar com o agricultor? Não. Que é mais uma das profissões onde há muitas mulheres a estudar agronomia, mas depois há muito poucas que conseguem conciliar, cá está. Esta é uma... Depois, quando falarmos do que é que ainda falta alcançar, Sim. esta é uma das grandes lutas, é conciliar a vida profissional com a vida familiar. E há muito poucas agrónomas a praticar. E ela é uma... É E para além disso é empresária também. um grande trator. E aqui, uma nossa camisa. Esta é a Leonor Amaral, que é... Jogadora de rugby. Quando se fala em rugby, pensa-se em homens, mas há uma seleção portuguesa Aliás, porque o feminina rugby, de rugby. tem a arte de ser uma coisa dura e difícil, não é? Exato. Sim. E aqui também outra profissão, tal como a de escritores, Sim. a profissão de cozinheira é uma profissão feminina. Mas em alta Mas cozinha... chega-se à alta alta cozinha, cozinha, só as homens, mulheres desaparecem. Os chefes são homens. Portanto, contam-se quase pelos dedos das mãos as chefes. É o chefe, É o normalmente, até de chefe. sair. Exato. A nossa pescadora, cá está,
Maria José Costa. Maria José Neto, Neto. de Castelo do Neiva, ali junto ao seu barco, aos seus barcos. Que vai e ela é que é a comandante. capitã. Ela vai. É, muitas vezes vai ela a comandar o seu barco. A Olga Mariano, a nossa cigana, representante da etnia cigana. E que já fundou 3 associações de apoio a jovens ciganos, dos quais já deram frutos estas associações. Por exemplo, já há licenciadas, uma que trabalha num banco. Para poderem estudar as ciganas, Exato, não é? Sim. porque sem dúvida estas associações, e a Olga Mariano reconhece que a educação é a base Sim, para se fundamental. fazer fundamental. Ainda havia, há não muito tempo, esta questão de que elas tiravam o 4º ano Exato. e mais nada. E, infelizmente ainda há muitas famílias que assim pensam, mas estas race, associações pouco e da pouco. Olga Mariano são mesmo para incentivar e para fazer também com que as famílias compreendam Que a importância. Sim. A nossa pilota de automóveis, a Lígia Albuquerque, que aqui é uma mulher que, pelo coração, largou a carreira automobilística. Foi Por amor. por amor. Por amor. Esta é Lúcia. a Lúcia Vicente? a Lúcia Vicente, que é uma alentejana de coração, porque ela não é alentejana, mas vive lá, e ela é muito gira e tem vários livros a incentivar as crianças a serem rebeldes e a serem empoderadas. E, o último livro dela é este, Raízes Negras, que fala de mulheres negras que tiveram importância na sociedade. Muito bem. Dizes tu Margarida esta? Villa-Lobos. Não, vê aí. Agora são tantas. Agora são tantas, às vezes baralho os nomes. Margarida Vilas Boas. Vilas Boas. Vilas Boas. Vila estava certo. Que é? Que trouxe para Portugal uma ideia É a farming. da farm, que são Hortas verticais. Hortas. Ou seja, numa cidade como é Lisboa, que não há espaço para termos hortas e para termos produtos biológicos feitos em Lisboa, sim. temos uma torre que vai rodando, tantas várias, temos num andar, digamos, coentros, no andar de baixo É muito salsa, giro, é no muito, andar é de baixo temos lindo. rúcula e aquilo vai rodando e agora eu quero rúcula. A rúcula está lá em cima, toca-se num botão, aquilo desce. roda. Ai, Deus. Portanto, a rega está toda programada, é tudo computurizado. E não é necessário terra. É tudo. Não é necessário Não, ou seja, tem terra, Terra também. Sim. não é um campo, não são necessárias extensões de terra Exato, como é vertical. é tudo na vertical, é tipo um vasinho, vamos lá. É necessário onde terra, cresce. sim. Portanto, isso dá para ter na cidade. Portanto, Dá para ter na É uma cidade. tendência agora em muitas capitais europeias, esta é uma temos de tendência. saber sobre isto. Sim. Já terminámos as fotos? Pronto. Estas foram as mulheres que nos mandaram as fotos. Sim, mas E há mais. Há mais, há 30, mais, há mais. Sim, pois, mas senhora. Tem falávamos que ler há o livro, pouco, tem claro. que ver, tem Claro. que ver. Falávamos há pouco dos obstáculos que tinha sido no contacto. Sim. Também esses obstáculos na fotografia. Falou, por exemplo, Sim, na Sandra, sim. que estava com um aspecto relaxado, À vontade. sentada Por exemplo, sobre eu estou os aqui barris. na televisão todos os dias. Certo. À uma câmara à frente. À vontade e É uma detesto, luta para as e fotografias. detesto tirar fotografias. pronto. Portanto, imagino quem e não sou nada envergonhada, exponho a minha vida até certo ponto, claro, mas eu sou uma pessoa muito Aberta. assim, aberta à vontade, mas não gosto mesmo nada de tirar fotografias. Agora imagino uma pessoa que está habituada à sua vida, ao seu Mais restante, fechado. mais fechado, Exato. a ter que chegar ali É agora. fotografada em retrato. Ou seja, não é uma fotografia de grupo. Exatamente, É essa só linha. ela. Claro, e outra Isso faz dica. com que muitas pessoas Traiam- tenham se retraiam. medo É. da máquina fotográfica. Mas temos outras, como disse, que Sim. são completamente à Sim, que vontade. gostam e que já. Exato. Ou a Sara de Melo Rocha, ou seja, pronto, Tá. também é uma retratada, lógico, está super à vontade e nota-se. Agora, nós queríamos retratar as mulheres no local de trabalho. Só que há profissões em que, não pronto, dá. mas a Margarida pode falar melhor disso do que eu, em que, por exemplo, a Isabel Pires, fomos à Assembleia da República e é fácil, não é? Encontramos alguns elementos emblemáticos para retirar fotografias. Mas, por exemplo, a escritora, pronto,
tivemos a sorte de pedir autorização à biblioteca e Foram tirámos da tirar um biblioteca. bocado. Mas há profissões que é muito difícil. Não foram à mina lá abaixo, não é? Fomos. Foram. Não, Não, lá não, abaixo, lá abaixo, é tudo lá abaixo. escuro. É tudo Sim. escuro, não E fazia boas não é só fotografias. ser escuro, as condições de umidade Sim, do não fundo da permitia. mina Não permitiu. permitem, só que a máquina tem que ser especial, Sim. porque Sim. como é muito úmido e muito quente, as fotografias, explicaram que as fotografias têm um agora problema mostrar com a aqui um máquina bocadinho do livro. fotográfica. Claro, eu acho que sim, fluvial. Que tem que ter uma proteção especial na máquina é como quando vamos mergulhar, temos que ter as máquinas especiais sim, para o sim, mergulho. para o mergulho. E para fotografar no fundo da mina também se tem que ter alguns cuidados especiais para as máquinas. Então optámos por tirar junto à boca Sim. da mina, Foi junto à quando estátua vimos. de Santa É que Bárbara. eu aquela que já vimos há parei aqui, desculpa. Parou logo. É que eu ouço e falo ao mesmo tempo, mas depois. Espera aí, mas assim eu não consigo ler. Espera lá. Marisa Ramos, a mineira que queria ser hospedeira de bordo. Pronto. É que adorei logo, percebe? Os meus olhos bateram aqui. Portanto, isto tem logo um índice para a pessoa saber onde é que vai haver a história, não Portanto, é? essa é a primeira parte, Sim. cá está, da evolução dos direitos das mulheres desde a década de 40 até agora. Essa é a primeira parte. E então, viram que há alguma diferença? Pouca diferença? Já há muita diferença. Já há muita diferença. De quê? Dos direitos das Direitos das mulheres. mulheres. Então, nós podemos dizer algumas coisas que eu acho que as jovens já não lhes passa pela cabeça. Ou seja, Então, na década de 40, Sim. essa é empreendedorismo, é a Selmira Sim, nós vamos Macedo, ganhou... É só para mostrar. Ah, não ok, vão ver tudo. e vamos falando entretanto. Sim. Na década de 40, por exemplo, as mulheres para viajarem ao estrangeiro tinham que ter autorização do marido. Sim, Pronto, sim. logo aí O já marido estava- podia-lhes abrir a correspondência sem problema nenhum. Não podiam ter uma conta bancária e era o marido Sim. que geria os bens. É quase impensável para nós, não é? É. Até fazes uma cara feia, não é? Tipo, Faço. como assim? Como assim? Faço. Não é É que falta eu... de respeito. Exatamente, porque é isso que nós sentimos hoje. É tipo uma invasão. Tipo, não, é uma Antigamente invasão era dos normal. direitos. Antigamente era normal. Para umas revoltavam-se e Cá lutavam. está. Porquê é Mas que a não. Maria Lamas é tão importante? Porque para ela não era normal. Não era normal. Foi uma das mulheres que mais lutou para que os Ficava direitos ofendida. das mulheres fossem reconhecidos juridicamente. E daí, ela e muitas outras, logicamente, mas ela como jornalista, ela foi das primeiras mulheres a ter... Foi das primeiras jornalistas a ter carteira profissional. E depois, como jornalista, como tinha, logicamente, muitas mulheres que lhe escreviam e pediam conselhos, ela pôde ajudar as mulheres a terem consciência dessa falta de direitos. Portanto, Que não tinham consciência. muitas... Isto é mesmo um grande livro. Isto é uma São 300 e não sei quantas páginas. 68, acho eu. E então, e o que é que, entretanto, já conseguimos essas coisas todas? Portanto, hoje as mulheres têm o direito, vão viajar sozinhas, não é? Sim, felizmente. O que é que falta conseguir ainda? A paridade. Paridade em vários aspectos. Ou seja, nós, por exemplo, não faz nenhum sentido que as mulheres, em termos estatísticos, tenham mais qualificações que os homens e depois ganhem menos. Não tem nenhuma lógica. faz sentido, não é? sim. Portanto, isto é preciso corrigir. Depois, não tem nenhum sentido que as mulheres em cargos de poder sejam em número muito reduzido comparativamente aos homens. Quando há mais mulheres que homens no mundo. Quando há mais mulheres que homens e mais mulheres qualificadas que os homens. Não é? Mas isso também é um avanço, não é? Porque se falarmos em 40, não é? E se calhar não só cá, mas Lógico, também para outras lógico. partes do mundo, as mulheres quase não iam à escola, mas não iam até ao fim, ou não Não chegavam só a as ser- mulheres, ou seja, Sim. se nós, em termos estatísticos, a população portuguesa era... Sim, era uma... Pronto, exato. Não falando só de nós, vá, vamos Não, continuar. exato, maioritariamente analfabeta, mas falando do flagelo da violência contra as mulheres, temos ainda tanta coisa a avançar e depois o que a mim me aflige muito é as jovens não terem consciência como deviam de que os direitos adquiridos podem retroceder tão facilmente. Como assim? Nós temos o exemplo agora nos Estados Unidos da lei do aborto, não é?
isso é uma demonstração inequívoca de que podemos retroceder de um momento para o outro se não continuarmos a lutar. E essa luta só se faz como? Com exemplos como este, demonstrando mulheres que estão em cargos de poder, que conseguiram vencer tetos de vidro. Ou em profissões consideradas difíceis ou que não são para Já mulheres. está, não é? vencer Que não tetos de conseguem, vidro sim. das mais variadas, vencer obstáculos, porque nós temos depois os populismos a graçar por toda a Europa e temos que nos manter unidas, temos que elevar a nossa voz, temos que demonstrar que nos preocupamos com os direitos de mulheres como a Maria Lamas, que lutaram tanto por eles. E peço desculpa, já estou a falar. Falar é falar, convidada, são fala. São conversas. Exatamente, estamos a conversar. Margarida, o que é que vê aqui que ainda falta? Precisamente o que a Cidália falou. Enquanto nas mulheres não houver a tal paridade a nível salarial, nós sabemos que as mulheres ainda ganham, acho que é 1/3 menos que os homens. Que é muito, não é? É muito, é muito. Enquanto não houver mulheres ao mesmo nível ou ao mesmo número, portanto, a paridade a nível de direção de empresas. Vamos ver as CEOs, ou as presidentes do Conselho de Administração, em Portugal ou noutros países, porque isto é um mal, infelizmente é um mal comum. Até nos países nórdicos, que são paradigmáticos. Exato, em que vemos que é uma percentagem mínima. Os cargos de poder, os homens não querem abrir mão. O poder é tudo. E as cotas tiveram um papel muito importante. As cotas são importantes. Muita gente é contra as cotas, dizem não, as mulheres chegam lá por mérito. Mas os homens não estão lá por mérito. Portanto, As porque cotas é que já os homens obrigam não precisam de bocadinho a mérito abrir e as ali um mulheres lugar, é que não é? precisam de mérito? Portanto, vamos pôr cotas, porque ao pôr as cotas é como a lei do tabaco. Sim, Antigamente, já obriga um bocadinho a... toda a gente fumava nos restaurantes. Nós chegávamos a casa, eu sou não fumadora. Portanto, eu sou muito suspeita, que sou a grande apologista da lei do tabaco. Porque eu chegava a casa, era um cheiro a tabaco que não se aguentava. É assim. Agora, já ninguém põe em causa, acho eu, a pessoa entra num restaurante normalmente e já não se põe em causa. Sim, eu não tem uma posso fumar zona aqui. para os fumadores e uma zona para não Exato, fumadores. portanto, mas foi preciso impor primeiro, foi preciso impor. Porque por si, se fôssemos só dizer, vá, parem de fumar, como eu fazia, importa-se não fumar que eu estou a comer, incomoda-me. Tive uma respostas sinceras, com Nunca levou certeza. assim nada. Pois. E levei também respostas pouco simpáticas. Lembro-me da minha mãe que dizia assim, pronto, mãe, vamos embora. Que ela ficava toda irritada com isso. Exato, nós temos sempre que ir impondo os nossos direitos, ou temos que levantar a voz para aquilo que nós achamos que é certo. Faz sentido. E que, neste caso, a lei das cotas ajuda, porque senão os homens põem os amiguinhos e vai ficar. E na política, é, o que se é um vê. exemplo E paradigmático. mesmo ainda agora na política que temos as cotas e que... E mesmo assim? O que é que põe as mulheres nos lugares que não são elegíveis? Temos o caso da Custódia Casa Nova que se queixou que lhe aconteceu isso. Pois. Que foi posta, tinha tudo combinado que ela iria, foi Num posta lugar no que já sabem que não vai ser eleito. Portanto, há sempre formas depois de subverter o sistema. As cotas. Mas sem cotas, então, ainda seria muito pior, mais logicamente. difícil. Então, tiveram o lançamento deste livro dia 25 de maio, não é? Correu bem? Correu muito bem. Tivemos um grande lançamento, uma casa mais do que cheia, na Casa do Alentejo, um dos salões da Casa do Alentejo estava apinhado. Cerca de 200 pessoas. É uma vitória, não é? Uma vitória. E num ambiente de verdadeira sororidade feminina. Portanto, tínhamos homens e mulheres, tínhamos muitos homens lá, portanto, não era um clube de mulheres, não. Sim. Tínhamos... Isto não é um chazinho de mulheres, não, até porque aqui há histórias que são pesadas que para chá não servem. Não dava. Não servem, mas todo o ambiente foi muito bom e foi um verdadeiro aconchego de alma. Sentimos-nos muito orgulhosas, a sério. Ou seja, eu acho que depois de 2 anos de trabalho, em que quem faz livros sabe perfeitamente isto que eu vou dizer, não ganhamos dinheiro nenhum com isto, é mesmo só pelo prazer de ver depois o resultado. Isto é como um filho, pega-se dele e temos orgulho ou não temos orgulho. É por isso que é tão difícil também
ter editoras, porque as editoras diziam: mas não, capa dura, isso encarece o produto brutalmente. E papel com gramagem não. Pois, porque este é um livro mesmo... É Livro. pesado, É um pesado, livro. Isto é um verdadeiro livro. Isto não é um sabonete com uma forma de livro que se... Não, porque sabemos que algumas editoras publicam livros... Sim, tipo sabonetes. Pronto. Que é como se fosse a mesma coisa, vender um sabonete e vender um livro, ou fazer sabonete ou fazer um livro. Não é um livro, digamos que é quase artesanal. Tem que se sentir, tem que se ter quase uma intimidade com o livro. E há papel que não... E depois para as fotografias poderem brilhar, tem que ser um papel bom também, e tudo isso encarece muito, é verdade. Mas quer dizer, quem faz isto por prazer, como é o nosso caso, quando vêm as mulheres, estavam todas as retratadas lá, quase todas, vieram-nos agradecer, a dizer: olha, não sabem o que isto é importante para nós, sentimos-nos super agradecidas. Isto enche-nos o coração. E se calhar sai aqui algum peso das histórias que diziam que há histórias pesadas que não são para chá. Se calhar esse peso sai um bocadinho e vê-se aqui uma conquista, uma vitória. Sim, eu aliás, das histórias, depois tu dirás o que achares. Estamos quase a terminar. Pois, é por isso que eu vou só dizer, o que me enche de orgulho nestas histórias é que são todas mulheres guerreiras. No sentido de, nós temos aqui mulheres alentejanas que viveram ainda na ditadura e que conseguiram sair do Alentejo por mote próprio. Os pais não queriam que elas seguissem determinados cursos, elas saíram de casa, vieram trabalhar e seguiram os seus sonhos. E isto são exemplos para as gerações agora de jovens que, pelas redes sociais, que é tudo fácil, tudo rápido, desistem com muita facilidade. Eu tenho uma filha de 20 anos, eu tento-lhe sempre incutir: Maria, não desistas, as coisas não são fáceis, segunda tentativa. E eu acho que este é o exemplo que nós queremos deixar. Desculpa. Sem dúvida. Não tens a pedir desculpa. É mesmo isso. Nós temos de deixar aqui um exemplo. Primeiro, que os direitos não são, que nós pensamos que são adquiridos. Não são dados adquiridos, temos que mantê-los. Temos que os manter. E que a vida não é, como às vezes se pensa, tudo muito fácil. Nós agora estamos muito contentes, temos aqui o nosso livro e estamos que é feito de muito, histórias. muito relaxado. Sim. Mas tivemos momentos muito tensos, porque o trabalho, vamos por este caminho, não vamos por aquele caminho. E as próprias mulheres que estão aí retratadas. Exato. Portanto, até uma coisa que parece agora, pronto, tens o livrinho, foi fácil. Parece fácil, realmente, mas não, tivemos muitos obstáculos, mas não interessa. Nós e as mulheres que estão retratadas, todas elas para chegar onde estão, tiveram as suas pedras no caminho, tiveram os seus obstáculos, mas isso não faz baixar os braços e dizer: pronto, então, se não é assim, pronto, vamos ficar sossegadinhas. Não, vamos continuar a lutar e temos o nosso foco, os nossos projetos, os nossos sonhos e queremos concretizá-los. E onde é que podemos encontrar esse livro, além de ser ao seu colo? E colo da Cláudia. Estou no colinho agora, mas... O livro está à venda na Amazon. Neste instante está à venda na Amazon. .es? Em qualquer Amazon. .es é nosso cá em Portugal, compramos na Amazon.es, mas em qualquer parte do mundo, se alguém estiver a ouvir em Itália, compra através do Amazon.it ou .uk, em todo lado. Pode ser também encomendado através da nossa página de Facebook, que se chama Mulheres do Meu País Século XXI. Estamos em negociações com a UC, ainda não sabemos. Mas estamos ainda em negociações. Depois vão com vendo outros, na página. E vão vendo na página, exatamente. E foi um gosto recebê-las. Muito obrigada por me terem convidado. Obrigada. É que é sempre, ficamos sempre com esta sensação com a Margarida e hoje também com a Cidália, que pronto, poderíamos ter falado aqui muito mais. Ficou muito por dizer, mas pronto, é bom tem sinal, um livro. Bom sinal. Tem aqui Estamos quase a meio do ano, ainda temos muitos programas onde aparecer, não é? Tudo bom para vocês. Tudo bom para vocês e muito sucesso aqui por este livro e principalmente o vosso programa, que cumpra os objetivos, que é que faça aqui muitas mulheres perceberem o que conquistaram e conquistarem mais coisas. Obrigada, parabéns. Parabéns. E nós vamos embora a correr. Vamos embora a correr sentadas.
Mas voltamos no Exato, próximo programa. nunca nos viram a correr. Não, nunca nos viram a correr, não é? E não- A Ruta a saltar, mas a correr A não. saltar, a dançar, É a o dizer momento muito das frases disparate. inspiradoras. Não, eu acho que já foram aqui ditas muitas frases inspiradoras. Acho que este livro deverá estar cheio de mais do que frases inspiradoras, de pessoas inspiradoras que venceram coisas e que vale a pena ler. Portanto, é aqui um livro para ler. Nós voltamos no próximo programa. Ora bem, pelas 15 horas, portanto veja as nossas redes sociais e porte-se bem. Mulheres!